Oi, eu sou Andréa Schwartz. Viemos eu e a Carola aqui conversar um pouco sobre inclusão, um assunto super atual e mais do que isso necessário, porque tantas pessoas, né, com deficiência no Brasil e no mundo que precisam sair dessa invisibilidade. Contar um pouquinho da minha história. Eu tenho uma deficiência adquirida, eu fiquei na cadeira de rodas há 20 anos atrás. E eu era muito jovem, acho que tinha isso a meu favor mesmo, né? A vontade de viver e de, né, e lutar por um mundo melhor. Eu sempre tive isso muito forte dentro de mim. E eu comecei a viver o que era ter uma deficiência morando num país completamente inacessível. E a partir daí começa a minha história com a inclusão das pessoas com deficiência, que tem muito a ver com a questão realmente do meu propósito de vida a partir do momento que eu me torno uma pessoa com deficiência. Eu sou a Carola, sou mãe de uma criança com deficiência há 11 anos e aí nasceu, junto com o João, nasceu a minha vontade de estudar a educação inclusiva e a vontade de empreender. Eu montei a Turma do Giló, que é uma organização que ensina educação inclusiva para as escolas, que são tão despreparadas, né, Andréa? E é muito legal estar aqui hoje com a Blast You fazendo esse podcast tão importante. É legal, porque assim, a nossa especialidade, né, eu com a questão do mercado de trabalho, enfim, eu trabalho com inclusão há tantos anos, né, já ajudei a incluir 18 mil pessoas com deficiência em 800 grandes empresas, já publiquei 3 livros sobre a questão, mas o nosso trabalho, eles se complementam, né? Não tem uma quebra, assim, né? O que é mais importante? Porque se a gente for avaliar, educação e trabalho são itens tão essenciais, né, na vida de uma pessoa, e eles fazem parte da vida de qualquer cidadão, e por que não da pessoa com deficiência? É verdade, a Andréa fala que é o direito humano essencial básico, né? O direito à educação, o direito a um trabalho, o direito à moradia. E quando a gente vai falar do mercado de trabalho, que é tão a sua especialidade, a gente ainda encontra hoje empresas dizendo que não existem deficientes no Brasil, né? Onde eles estão? E eles estão no Brasil. A gente está falando de quase 30 milhões de pessoas com deficiência no Brasil e eles não têm acesso à escola. Eles não têm o direito a escolarizar. Então, quando você fala, você conta a tua experiência de 18 mil pessoas que você já ajudou a empregar, poderia ser tão maior esse número Muito se maior. essas pessoas tivessem Formação, se as pessoas que não têm deficiência, principalmente os gestores das empresas, quebrassem esses vieses inconscientes que a gente tem, né? Que o viés inconsciente, o que ele é? Nada mais é do que um preconceito que a gente tem de uma falta de conhecimento que tem tudo a ver com a educação. E isso começa lá atrás, né? A gente forma porque fica muito visível a minha característica, que é a deficiência, né? Cadeira de rodas, né? Muitas pessoas até falam, qual a Andréa? A Andréa que usa cadeira de rodas. Mas essa não é a minha única característica, né? Só que, como é que as pessoas, elas formam esses conceitos da pessoa com deficiência? Durante a sua vida, né? Principalmente na sua infância, que tem tudo a ver com a educação, porque poucos conviveram, tiveram a oportunidade, que eu acho que a palavra maior da inclusão é a oportunidade, né? A oportunidade educacional, a oportunidade de emprego, a oportunidade de viver uma série de questões. Mas se a gente tivesse tido essa oportunidade lá atrás, na nossa infância, tudo seria tão diferente. A gente formaria arquitetos melhores, preparados para essa questão, porque a gente ainda vê edificações que são zero acessíveis, parece que essas pessoas não existem. A gente teria pessoas mais conscientes, né, e mais empáticas, que eu acho que é o que é a grande mudança, realmente a gente saber se colocar no lugar do outro. E eu trabalho muito, eu já fiz algumas palestras em escolas, né? Não é minha especialidade, questão educacional, mas muito mais para mostrar, principalmente para as crianças com deficiência que estão nessas escolas, de que é possível, né? É possível e é necessário, né, André? Quando você está trazendo toda a questão do viés inconsciente, a gente fala como a gente reproduz crença limitante. Né? Pelo fato da gente não ter convivido com pessoas com deficiência, a gente realmente acredita que eles não aprendem, que eles não podem trabalhar, que eles não podem conviver dentro de uma sociedade. Você trouxe um ponto dos arquitetos, que eles também não são formados para essas edificações hoje serem tão acessíveis. Eu falo que quase nenhuma faculdade, quase nenhuma graduação tem esse olhar. Né? Então, quando você abre um jornal, as terminologias estão erradas. Quando a gente vai olhar para as propagandas também não. Os próprios marqueteiros não sabem como se posicionar em relação às pessoas com deficiência e todo o grupo da diversidade.
E a gente coloca muito, a gente acredita que é um problema de aprendizagem. E não é um problema de aprendizagem, é um problema de ensinagem. Então a gente precisa ensinar os professores a ensinar para as diferenças. E aí a gente não está falando só de deficiente, né? A gente está falando que cada criança tem um jeito singular de aprender. Com certeza, né? E a questão da convivência, eu acho que quanto a gente mais convive, mais a gente fica aberto para o assunto. Porque enquanto a gente achar que as pessoas com deficiência são apartadas, tem as pessoas com deficiência e tem os não deficientes. Inclusão não se faz nada separado, né? Não existe a gente realmente pensar em todos os projetos que eu penso com relação ao emprego, não existe, é um programa só para pessoas com deficiência. Na verdade, é um programa da empresa. Enquanto essas pessoas realmente não tiverem as mesmas oportunidades, isso não tiver dentro do DNA da empresa, a questão da inclusão, a gente vai viver num mundo realmente que a gente deixa as pessoas apartadas. E o mais interessante dessa história, que eu acho que a gente está vivendo num momento super importante de virada de conceitos mesmo, é que as empresas agora começaram a perceber que ter a diversidade no ambiente é estratégico. Nossa, durante 20 anos eu fiquei lutando para que a gente realmente chegasse nesse discurso, que é um discurso onde realmente eu enxergo o valor, né? Porque existe mesmo, né? Não é porque é um projeto social. Aliás, de social não tem nada, talvez a gente possa falar impacto social. A gente vai transformar a vida, né, impactar a vida de várias pessoas, mas que é um ganha-ganha para ambos os lados. Não é só bom para a pessoa com deficiência estar no emprego ou estar na escola, é bom para todos, né? E é muito bacana porque a empresa que tem a diversidade, ela consegue atender um público consumidor, né, muito maior, porque ela vai começar a entender as necessidades desses consumidores. A minha grande preocupação e tristeza, porque as escolas ainda não acordaram para esse poder da diversidade, né? As empresas já olharam, elas estão trabalhando isso e as escolas não. Eu vejo muito isso, né? Nas escolas que, enfim, até quando eu procurei, né, para os meus 2 filhos, né, sou mãe do Guilherme e do Leonardo. O Guilherme é o mais velho, ele tem 13 anos e o Leonardo tem 10. E todas as escolas que eu ia não tinham acessibilidade. Mas aí a diretora normalmente fala para mim, mas para quê? Eles não têm deficiência. Eu falei, realmente eles não têm. Mas eu tenho. Eu preciso acessar a sala dos meus filhos, eu preciso circular numa escola, porque essa parceria escola-família é muito importante. E ainda mais pelo meu trabalho, assim. Para mim, na minha cabeça, não existe eu frequentar um lugar que não tem acesso para todo mundo. E eu acho que a questão do acesso para todo mundo, ela que realmente cria as mesmas condições de igualdade, né? Porque enquanto eu não tiver acesso, eu tô em desvantagem de você, por exemplo. Né? Agora, se a gente tem acessibilidade física, tecnológica, de comunicação... Pedagógica. A gente tem... pedagógica. Mas assim, eu vou mais. Não é só a questão de acessibilidade que eu não vejo nas escolas. É a questão de barreiras atitudinais mesmo. Eu acho que o problema ainda é anterior à barreira atitudinal. A gente tem um paradigma de educação especial e educação inclusiva que ainda não foi rompido. A gente ainda segrega as pessoas com deficiência dentro das escolas. A gente ainda tem escolas especiais que só atendem pessoas com deficiência. Então, elas privam da convivência com as outras pessoas todas. A gente ainda tem escola que fazem salas especiais, que colocam uma sala só para as pessoas com deficiência dentro de uma escola regular. E a gente tem uma série de desculpas das escolas para tentarem fazer com que as famílias desistam de matricular as crianças lá. Mas por medo, você acha? Então, a questão da escola é uma barreira atitudinal muito grande. Elas acham que as outras famílias não vão querer que os filhos delas estudem junto com outras crianças com deficiência, o que é, para mim, uma utopia, um preconceito enorme. E, de verdade, a falta do conhecimento de que uma escola inclusiva, ela não é inclusiva só para criança com deficiência. Ela vai conseguir enxergar a singularidade de cada criança. Então, tem um poder da diversidade muito grande dentro das escolas inclusivas. Mas tem um despreparo muito grande do professor. O professor não sabe lidar. O professor, por ele nunca ter convivido, ele acha que ele não sabe ensinar. Ele acha que ele vai ter mais trabalho com um aluno com alguma deficiência. E aí o resultado é que se fecham de um jeito que quem sai prejudicado é a família da pessoa com deficiência. A família da pessoa com deficiência. Por uma questão de falta de conhecimento. Eu acho que... dá até uma dor no coração, né? Porque primeiro a gente só sabe conviver com pessoas muito parecidas com a gente. E a gente vê isso nas escolas, né? Nas empresas, que é muito mais fácil eu ter na minha equipe ou na minha sala de aula pessoas que se parecem. Né? E aí, porque... isso acontece? É isso. Aí você olha, né, nos lugares que você circula, né?
que realmente somos todos praticamente iguais, né? E aí perde-se o negócio, né? Algo tão importante que é você conviver com gente diferente de você. Que, aliás, que é estimulante até, né? Porque eu, particularmente, sou uma pessoa que eu não consigo me relacionar com pessoas tão parecidas comigo. Também consigo, mas assim, o que me dá vontade de ir num lugar, de conhecer gente nova, com histórias diferentes, né? Com culturas diferentes. Acho que por isso que eu gosto de viajar tanto também, de realmente aprender, porque se a gente não tem isso, essa riqueza da diversidade, a gente acaba também, é frustrante pra gente também. E na escola, eu vejo isso também na classe dos meus filhos, eu olho, né, e eu estimulo muito, eu questiono muito essa questão de que, pô, mas cadê a diversidade? Né? Por que não? Né? Mas... então, acho que está aí na tua resposta, onde as mães não tem nem conseguem matricular. O que eu já escutei muito, que eu não sei se é verdade, você desmistifica, é que quando é uma criança que precisa de um apoio maior, né? Enfim, porque não consegue se locomover sem auxílio, ou a questão do banheiro, ou um ledor para a pessoa com deficiência visual, as escolas cobram dos alunos. As escolas cobram, mas elas cobram de maneira indevida. Então, a gente tem uma lei hoje, que é a Lei Brasileira de Inclusão, que contempla a questão escolar. Mas elas estão respeitando? Elas não estão respeitando porque as famílias também não têm conhecimento da lei e dos direitos que elas têm. Então, nenhuma escola pode cobrar nenhum real a mais de mensalidade para atender uma criança com deficiência. E Sim. ela tem que dar, se aquela criança precisa de um suporte, de uma ajuda, de um acompanhante terapêutico, é obrigação da escola disponibilizar esse profissional. E nas redes públicas a gente já tem um avanço um pouco melhor, né? Então esses profissionais existem dentro das escolas públicas e essa criança sai do horário de sala regular, no contraturno ela vai ter um atendimento educacional especializado, aí separado com um psicopedagogo, mas ele cursa o ano letivo dele no horário regular junto com todas as outras crianças. Mas você sabe que eu fiz uma pesquisa na Igual, que levantava qual era o nível de informação que a pessoa com deficiência ela tem sobre seus direitos. Baixíssimo. E assim, sei lá, de 1.000 pessoas que a gente entrevistou com deficiência, 20% sabia da lei de cotas. Que a lei de cotas é uma lei, né, que existe no país que empresas acima de 100 funcionários são obrigadas a contratar pessoas com deficiência, um percentual para cada número de funcionários. Mas elas não sabem dos seus direitos. Então, quando a gente não sabe, fica difícil lutar, né? Fica difícil se reconhecer como um cidadão. O que um cidadão é? Ele tem seus direitos, tem seus deveres. Você sabe que eu voto numa faculdade e numa dessas eleições, eu cheguei na faculdade e o elevador estava quebrado. E aí eu chamei o segurança e falei, tem outro, né? Tem outra forma de subir, porque minha sessão eleitoral é 2 lances acima de escada. Ele falou, não, mas olha, para justificar aqui no térreo. Né? Eu falei, amigo, você pegou a pessoa errada para falar isso, né? Porque eu tenho completo conhecimento dos meus direitos, dos meus deveres e dos meus direitos. Mas se fosse uma pessoa que realmente, tá bom, porque ele na certa ele deve associar com esses nossos viés que a gente falou, ela não precisa, o que ela vai contribuir para esse país, né? A opinião dela. E aí eu fiz, né? Falei, você tem um colega de trabalho? Ele era fortão, assim, eu falei, nós vamos subir esses lances de escadas porque eu vou votar. Mas eu sou uma pessoa que tenho voz, né? Porque eu busquei essa minha voz, né? Eu busquei ser protagonista da minha própria história. Mas eu vejo que o país inibe esse protagonismo. O país inibe e tem muita gente que também não tem essa voz, né, André? Então, quando você fala das dificuldades, eu lembro muito do caso do meu filho. O meu filho não fala. Ele não fala e ele não tem nenhum movimento no corpo. Quando ele foi para a escola falou para mim que ele teria um contato social para ter amigos. Um belo dia eu perguntei para a escola, mas todos os colegas dele fazem lição de casa, por que o meu filho não faz lição de casa? E a escola olhou para mim e falou, porque ele não aprende. E eu... Como que vocês falam que uma criança não aprende? Como você sabe? Mas como é que pode ter um pensamento tão limitado, uma pessoa que se formou, né? Que é um educador. Então. Como que não aprende? Eu tenho certeza que ele aprende. Eu consigo me comunicar com ele através do olhar. E aí eu fui em busca de tecnologia assistida. E a tecnologia ajuda muito o processo de escolarização das crianças. E o João passou a fazer uso de um equipamento chamado Tobii, que faz a leitura do movimento dos olhos, que ele consegue controlar. E o João chega nessa escola e mostra que ele conseguia acessar o computador.
sabiam as letras do nome dele, estava em processo de alfabetização. E aí, sabe o que a escola falou para mim? Milagre. Eu falei, não é milagre, né? Tem muita crença, de fato, um assistencialismo muito grande. Eles acham que essas crianças são coitadas, café com leite, e não desenvolvem. Então, a gente vai tendo uma série de políticas assistencialistas. Não, e o mesmo é dentro das empresas, né? Assim, as vagas, quais são as vagas destinadas para uma pessoa com deficiência? Sempre as vagas da base da pirâmide. Por quê? Porque, primeiro, como existe a lei de cotas, quem não cumpre recebe multa. Então, como as empresas encaram isso como um custo? Onde custa menos? Nas vagas da base da pirâmide. Mas também porque eles acham que a pessoa com deficiência acabou, né? Assim, para elas. Assim, a questão do potencial não existe, não consegue desassociar a deficiência, né? Com a possibilidade de fazer algo importante. Então, onde me custa menos? Nessas vagas da base da pirâmide. E um terceiro ponto que eu acho que é mais grave ainda é contratar em função da deficiência. Pouco me importa se a Andrea tem um perfil para vaga, enfim, X. Me importa a deficiência dela. Exato. Porque muitas vezes eu não tenho acessibilidade. E aí, o que a gente faz? A gente acaba contratando uma pessoa que não tem nada a ver com o cargo, mas que tem a deficiência compatível. Isso é muito complicado, né? Porque realmente, assim, não consegue desassociar a pessoa da deficiência dela. E até as terminologias hoje em dia, né? Essa questão de portador, né? A deficiência é uma condição, né? Então, como é que eu devo me referir a uma pessoa com deficiência? Eu sempre falo que pelo nome. E eu fiz uma entrevista numa grande rádio algumas semanas atrás e a jornalista começa assim: Andréa, quais cargos numa empresa uma pessoa com deficiência pode ocupar? Aí eu parei e falei, mas qual que você acha que pode, né? Por que você está limitando desde já, né? Ela vai desempenhar o que ela tiver a qualificação para desempenhar. Então, eu acho que isso leva tempo, eu acho que isso é um processo. A gente já avançou muito, mas eu acho que a gente só vai avançar mais se a gente dialogar e se a gente conviver. Porque muitas empresas falam, só vou contratar quando eu estiver assim, zerado na questão de acessibilidade física e tecnológica. Eu falo, não, por quê? Mas então, até é utópico pensar que você vai estar um dia completamente num mundo completamente acessível. E só vai mudar quando a gente conviver e quando fizer sentido. A gente está numa época que essa questão da representatividade, você é uma pessoa que tem um lugar de fala, que são essenciais para que a gente realmente fale sobre o assunto e traga a voz dessas pessoas, né? Tem um lema na Convenção da ONU dos Direitos das Pessoas com Deficiência que é bem claro: Nothing about us without us, né? Nada sobre nós sem nós. Não tem sentido de falar de um grupo sem trazer a voz dessas pessoas. E essa questão de grupos minorizados, né? Vocês são minorias. Eu falo, não, gente, 24 milhões de pessoas, de minoria a gente não tem nada. Né? Mas que as pessoas têm que começar realmente a entenderem que todo mundo tem seu lugar, tem o seu espaço, tem suas vontades e que a gente pode viver num mundo pensado para todos. Que a gente não está fazendo favor para ninguém, né? Eu acho que isso também é uma coisa que a gente ainda encontra muito dentro da escola. Um pensamento que eu estou fazendo um favor para você. Você trouxe aí o ponto da questão de quando uma empresa contrata uma pessoa só para cumprir a cota. Isso já chegou dentro das escolas, então a gente hoje encontra crianças com deficiências desmotivadas em aprender, perguntando, nos questionando muito, mas eu vou conseguir fazer uma entrevista de emprego? Ou eu estou estudando, vou fazer um ensino superior e vão me contratar para eu servir café? Né? Que é o que tem muito disponível ainda hoje dentro das empresas. Sim. E um outro ponto que eu também enxergo, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, é que quando a gente entra nas empresas e a gente vai fazer qualquer reunião, apresentar o projeto das escolas, eu percebo o não preparo deles, de fato, para receber uma pessoa com deficiência. Então, o nosso olhar, que já está muito focado para as questões de acessibilidade e de inclusão, eu chego em salas de reuniões e as empresas me falam, não, mas a gente é uma empresa inclusiva, eu cumpro a lei de cotas, eu tenho programas de diversidade, e eu olho em volta e falo, mas aqui nessa sala não tem acessibilidade nenhuma, nesse andar você não tem nenhum banheiro inclusivo. E várias vezes eu escuto, não, mas eu tenho dentro da empresa, aqui é o meu andar de reunião. Sim. Eu não vou receber uma pessoa apartado, com deficiência, né, para fazer reunião comigo. E aí a gente toma um choque, né? A gente ainda acha que as pessoas com deficiência também só servem para trabalhar na base. Que elas não empresas. consomem, né? Enfim, que não podem trabalhar, que elas não são consumidoras. Elas estão sempre realmente invisíveis, né? Que foi como eu comecei a minha fala.
E a questão, e quando a gente vê empresas que elas estão preparadas, mas no lado do consumidor, né, são empresas, vamos supor, varejo, que atendem, né, qualquer tipo de pessoa, qualquer público, e que elas nas lojas estão preparadas, porque aí interessa, e aí dentro não tem preparo para contratar uma pessoa com deficiência. Então, o que a gente vê realmente é que as empresas, o que falta é vontade de fazer melhor e de realmente transformar aquela empresa numa empresa para todos. Mas por quê? Porque elas ainda não enxergaram que é bom para todos os lados. A escola é a mesma coisa. A escola tem que ser para qualquer criança. Não existe uma escola, é completamente incabível a gente pensar que ainda nos dias de hoje as escolas querem padronizar todas as crianças e que elas aprendam em tempos iguais, de maneiras iguais e que elas sejam todas até fisicamente iguais. Sim, isso dá uma frustração, né? Enorme, né? Para a criança, uma angústia. O que eu vejo também, muitas vezes, é que tem crianças que são deficientes temporárias nas escolas, porque acontece, quebrou um pé, vai ter que ficar 3 meses na cadeira de rodas, e eu sinto que eu já vivi essa situação, que aí essa criança fica igual uma criança com deficiência, porque as professoras não conseguem incluir. De jeito nenhum. Então, teve uma questão que eu assisti, que a menina quebrou, ficou 3 meses na cadeira de rodas, porque ela teve que fazer uma operação no joelho, e na hora da apresentação de dança, ela só ficava assistindo. Em nenhum momento, a professora pensou em incluir ela com a cadeira na coreografia. E aí, quando a mãe foi questionar pra ela, que a menina falou que ela não estava participando, que nem uniforme fizeram da apresentação de dança pra ela, porque ela não ia participar, mas a sua filha, ela não vai ficar assim, né? Então, a gente entende que nesse momento, não é que a gente não é inclusivo, mas é que ela não é uma pessoa com deficiência, mas naquele momento ela estava. Você sabe que tem casos dentro da escola, a gente pode Milhões. até combinar um dia de eu te contar pra você escrever um outro livro sobre isso. Imagino. Teve uma vez que eu vou contar os meus casos, né? Tinha um estudo do meio. Então, a escola já acostumada, preparada, já entendia que o João conseguia se comunicar através de um computador. E aí, no 5º ano do ensino fundamental, estudo do meio, vamos para Paranapiacaba. Tá bom. E aí a coordenadora da escola me chama e fala, então, acho que o João não vai poder ir. Por que o João não vai poder ir? Não, porque lá é paralelepípedo e aí a gente não tem infraestrutura para empurrar a cadeira de rodas do João no paralelepípedo. Aí eu falei, não é possível que eu tô sendo chamada para uma reunião. E aí a solução que a escola me deu foi que ele não fosse ao passeio. Então toda a turma vai. Porque é mais fácil, né? O João não vai. E aí, de novo, né, eu virei para a escola e falei, então, olha, por um acaso, o João passa férias em Paraty, mais paralelepípedo. Impossível. Eu imagino. Eu tenho uma cadeira de rodas adaptada, outra sem ser essa que ele vem para a escola, que tem os pneus mais largos e que anda em paralelepípedo. Então, o João vai, tá aqui o carrinho e você leva o João. Mas aí me incomoda muito ainda as crianças que não podem ou que não têm, ou por uma condição social, não têm esse direito estabelecido, que elas de fato são deixadas para trás. É muito triste isso, né? Esse é um outro lema, né, da Convenção da ONU, que é Leave No One Behind, que isso é muito forte. E foi muito engraçado que quando aconteceu de eu ficar na cadeira, realmente eu comecei a viver essa questão. E isso foi muito forte para mim, né? Porque eu fiquei imaginando que eu sou uma pessoa que realmente tive possibilidades, né? Tanto para me reabilitar fisicamente, tive condições, né? E fiz faculdade, vim de uma família que estava sempre muito presente. Naquela época eu já namorava com o meu grande parceiro de vida. Então, mas junto com todo esse privilégio, eu também encarei isso como uma responsabilidade, e isso foi que também me moveu para ir para frente, do tipo, o quanto eu vou conseguir, né, no meu alcance, que com certeza não é gigantesco, mas que de alguma forma ajudou muita gente, transformar a vida dessas pessoas. E eu comecei a ver que muito tinha né, conexão com essa questão do empoderamento também. Porque a própria família, como ela passa todas essas dificuldades desde a infância, porque assim, né, uma vez eu encontrei numa loja de cadeira de rodas que eu estava consertando a minha, uma mãe que vinha de uma família realmente de vulnerabilidade,
E ela estava contando um pouco da rotina dela e eu falei, nossa, como a senhora é uma guerreira mesmo, porque ela tem que pegar o transporte público, aí dependendo do motorista que nem sempre tá muito disposto a ajudar, né, a carregar para dentro, ou aquele espaço reservado para de rodas, normalmente está ocupado com outras questões, aí chega na escola, desembarca, fica lá esperando o filho, porque a escola não provém alguém que possa auxiliar, aí volta tudo, às vezes tudo isso demora, sei lá, 10 horas por dia, chega exausta em casa, tem todas as obrigações. Então eu imagino, e ela falando, meu sonho é ver meu filho bem empregado, que ele possa, né, realmente ter uma vida própria. Só que quantas mães conseguem, né? Porque ela vira uma heroína, uma super mulher. Eu falei pra ela, a senhora é uma super mulher, porque realmente as dificuldades são tão grandes que aí quando vai chegar na hora do mercado de trabalho, ele nem chega, porque ele desiste da sua vida escolar. Porque é tão duro a vida dessas pessoas. Mas você sabe que a minha provocação para as mães, eu faço a provocação para todas as mães. Porque eu falo que a mãe, quando ela está com um carrinho de bebê, ela também precisa da acessibilidade. E ela não se dá conta que ela também não tem, né? Que ela não tem a guia rebaixada, que ela não consegue pegar um transporte público. Então a gente não precisa esperar ser mãe de uma criança com deficiência para a gente se unir e querer um país para todos. Se a gente olha para a terceira idade, eles também têm bengala, também têm andador, eles também não conseguem ir e vir, eles também não conseguem pegar um transporte público. Então, quando as pessoas... A minha provocação sempre inclusão é um problema de todos nós. Né? E não apenas das pessoas com deficiência, ou que têm filhos com deficiência, ou que têm deficiência na família. Mas é um pouco do ser humano, né? A gente só consegue se colocar no lugar do outro quando tem alguém muito próximo. Porque esse exercício é muito difícil. Então, eu acho que muitas vezes a gente vai ter que passar por coisas difíceis para entender para fazer sentido o que você, o seu discurso, o meu discurso, porque realmente o ser humano tem um lado um pouco egoísta e de um lado do que não é comigo. Por exemplo, que eu sempre cito os elevadores de estabelecimentos, né? Quantas vezes eu tenho que implorar para as pessoas saírem, né? Olha, tem uma escada rolante aqui do lado, né? Porque abre a porta, fecha a porta, a pessoa continua não me vendo, né? Então, assim, é uma questão realmente de educação. E a importância das empresas educarem os seus funcionários, porque se você está numa empresa que tem um elevador e tem um assessorista, se ele for educado que quando tiver um cadeirante, ele inclusive te ajuda a pedir para as outras pessoas te darem a prioridade. Isso uma vez eu conversei com um assessorista de um shopping, ele falou, mas se eu faço isso, tem clientes que vão para cima. E pessoas ainda que param em vaga de pessoas com deficiência. Aqui a vaga deles é maior, né? Vaga, banheiro, né? Não é porque eu sou, né, folgada, é porque eu preciso, eu tenho que realmente... Primeiro que aquelas vagas sempre estão próximas a algum tipo de auxílio, de ajuda, né? Segundo que tem pessoas não só em cadeira de rodas, mas muletantes, que o esforço para se locomover é muito maior, mas que as pessoas acham que só um minutinho, né? Eu posso parar só um minutinho. E às vezes quando a gente precisa parar, a gente ainda escuta, ai, que sorte a sua, né? Que você pode parar a vaga, você para no lugar mais perto. Eu fico olhando, não tem nada de sorte em precisar de uma vaga dessa. E também não tem nada de azar, né? Nada de azar. Sobre isso. O que eu falo para os meus 2 filhos, isso é uma frase que eu acho muito forte, que a gente pode ser feliz em qualquer condição, né? Se a gente estiver bem com a gente mesmo, se aceitar naquela condição, né? Não importa qual a sua condição, mas se você se aceitar, eu acho que aí tá o segredo, sabe, do bolo, né? Da nossa jornada. Então, essas questões precisam ser trabalhadas, né? Nas escolas, nas empresas, e não é para ontem, é para hoje. Porque estou vendo que cada vez mais essa questão de diversidade tem tomado uma importância, né? E tem que sair um pouco do discurso. Tem tomado importância, mas ainda está, né, no discurso e pouco na ação. O que eu acho por ação, o que eu entendo por ação, é as pessoas, né, que têm que fazem parte desses grupos minorizados, poderem participar, né, de eventos culturais, de escolas educacionais, de trabalho, e onde eu também não seja, porque assim, tem vários lugares que eu chego, chama atenção, né? Porque eu sou a única. Né? Quantas vezes eu volto num shopping, num restaurante, a senhora aqui de novo, né? Se eu não tivesse essa característica, né? Talvez a pessoa nem lembraria, né? Mas ao mesmo tempo eu também vejo minhas vantagens disso também. Eu também sei aproveitar disso, né? Então, já que de alguma forma eu estou sendo percebida, por que não? Então eu vou começar a falar.
né? Vou começar a falar que eu existo, que é possível, que eu posso ser mãe, empresária, né? Eu posso assumir o papel que eu quiser e não que a sociedade quer, né? Eu costumo falar que você não precisa parecer com ninguém para ser alguém, né? Isso é muito forte, mas que a sociedade me impõe, né? Isso. Falando de sociedade, quando eu tive o João, eu voltei para o mercado de trabalho, eu trabalhava numa multinacional. Quando eu contei para o meu chefe que meu filho tinha uma deficiência, o meu chefe me chamou numa sala e falou: Carola, você precisa decidir o que você quer fazer da sua vida. Eu, como assim? A gente tem alguma decisão para fazer, para tomar? E ele falou: tem. Você não pode ser esposa, gerente comercial de uma indústria grande e mãe de uma criança com deficiência ao mesmo tempo. E aí eu falei, mulher ainda, né? Eu falei, ele colocou todos os empecilhos na minha frente. Eu falei, o que Lé tem a ver com CRE? Mas dali também foi um chamariz que eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa com isso tudo para mudar. E para dar voz a quem não tem voz, ajudar quem tem e me unir para um mundo melhor, para um mundo para todos. Por que tanto a gente quer ser igual a todo mundo e por que tanto a gente põe barreira aonde não tem barreira? Porque as barreiras não tem, a gente que cria elas. E por que a sociedade criou, né, um modelo do que é aceitável, do que é ideal, do que eu quero conviver, né? E o quanto a gente passa esses valores todos para os nossos filhos, né? Para os nossos filhos. Eu muitas vezes estou em elevador, criança não tem medo de perguntar nada, né? Porque a gente acaba se fechando quando a gente é adulto. E muito a gente se fecha também porque a gente foi criada a se fechar. Então a criança pergunta, mãe, olha, o que aconteceu com ela? A mãe faz, shh. Naquele momento eu quase entro em pânico. Não faz isso! Vem cá que eu porque se você fizer isso toda vez que ela vai associar, nossa, que é, né, eu não sei, que vai criar essas barreiras de relacionamento. Porque toda vez que eu ver uma pessoa com deficiência, eu vou lembrar, é indelicado perguntar. E aí acaba se realmente fingindo que essa população não existe. E a gente cresce cheio de angústia, porque a gente realmente não sabe como a gente se refere às pessoas, como a gente fala com elas, a gente não sabe nem se a gente pode perguntar nada. Volta e meia eu também vivo esse tipo de problema quando eu tô... Não, e a gente... Então, a gente não sabe como se relacionar, mas também você não nasceu sabendo se relacionar com todo mundo, mas você teve a oportunidade de conviver com pessoas. Exato. Agora, se essas pessoas não fazem parte do grupo de diversidade, você só vai saber se relacionar com um tipo de pessoa. Outro dia teve a discussão na classe da minha filha. Eu tenho uma filha mais nova também, a Maria. E a Maria chegou em casa e falou, mãe, eu não tô entendendo nada. Eu falei, o que foi? Um colega chegou e me disse que o meu irmão é doente. E eu disse pra ele, não, meu irmão não é doente, meu irmão é deficiente. E aí ele falou, não, mas a minha mãe me disse que o seu irmão é doente. E ela chegou em casa, mãe, você mentiu pra mim? O meu irmão é doente? Não, seu irmão não tem problema nenhum de saúde, seu irmão tá ótimo. E aí o quanto, né, a gente realmente não sabe educar os nossos filhos para a diversidade. Hoje as grandes consultorias do mundo fazem, né, uma série de estudos do tanto que a diversidade e a inclusão trazem de benefícios para as empresas, mas a gente também já tem pesquisas da importância da inclusão dentro das escolas e o que isso gera para essa sociedade escolar como um todo. Então, as escolas, inclusive, elas têm uma redução dos números de bullying. O número de violência escolar cai significativamente, porque a partir do momento que uma criança que convive com uma criança com deficiência aprende a respeitar e a entender a diferença do outro, ele não provoca o colega porque ele também entende que o colega é diferente dele. Então acaba humanizando as relações, né? Humaniza as relações. A empatia, ela é trabalhada desde cedo. A gente não precisa trabalhar a empatia só quando nós nos tornamos adultos. Isso tem que ser trabalhado desde pequenininho, desde que a gente nasce, a gente olhar para as diferenças, a conviver com as diferenças, a estourar as nossas bolhas, eu falo muito isso, e a conhecer as bolhas dos outros. Quando o João foi para a escola, eu encontrei barreiras na escola, encontrei barreira com as crianças e encontrei barreiras com as famílias das outras crianças também. Então, quando chegam os convites para a festa, eu falo, eu não quero que o João só seja convidado para a festa, né? Eu quero que ele seja retirado para dançar, porque muitas vezes ele é convidado muitas vezes ele era convidado para algum evento, para alguma festa, e ele ficava no canto, porque não foi pensado que a criança com deficiência iria, né? Que ele ia precisar de um mínimo de acessibilidade, que a brincadeira do monitor precisaria incluir o João, porque
a mãe convida, mas quem está fazendo a atividade não está esperando uma criança com deficiência, se assusta quando chega a criança com deficiência e fala, eu preparei o futebol, como é que ele vai jogar futebol? E a gente também tem que ensinar isso, então que ele pode participar de tudo, que dentro dos limites tudo pode ser possível, né, de acontecer. Tornar essa convivência muito importante. Mais tranquila. Não, se as escolas soubessem o quanto é bom, não é? Né? Cada não que elas dizem para alguma mãe que quer matricular seu filho tem uma consequência tão grande, tão forte, eu acho que elas mudariam um pouco esses conceitos. Por isso que é tão importante o seu trabalho de levar realmente que é possível. Porque sem diálogo, isso não vai acontecer. Não vai. Né? A inclusão não vai acontecer. E eu acho muito que, igual a gente estava conversando agora sobre a questão desse olhar, né? Como é que você acha realmente que a sociedade olha o João? Né? Então, como é que a sociedade olha o João? Como é que você enxerga o João? E como é que ele se enxerga? A sociedade tem pena do João, tem pena de mim. E a sociedade acha que o João é um guerreiro, um super-herói, um supra-sumo do supra-sumo. Ele é muito querido, de fato, por alguns grupos, mas outras pessoas olham para o João e falam, aqui existe um super-herói. Como que uma cabeça, uma mente consegue sobreviver dentro de um corpo que não se mexe, que não fala e que tem tantas dificuldades? Eu enxergo o João como eu enxergo a Maria, só que o João não anda e não fala. Então, o João é uma criança como outra qualquer, que tem os seus gostos, que tem as suas escolhas, que tem os seus momentos de birra e que leva bronca igual e tenta me manipular igual a Maria e fica de castigo igual a Maria. Então, eu vejo o João dessa maneira. Eu aprendi a entender o João. Qual era a terceira pergunta? Como é que ele se enxerga? Como ele se enxerga? Como é que, né? Eu acho que o que a gente consegue se comunicar em relação aos sentimentos dele, Andréia, o João queria ser compreendido por mais pessoas. Ele é compreendido ainda por poucas pessoas que realmente querem chegar perto dele e entender o tempo dele. Ele não te dá uma resposta tão rápido, você tem que sentar e esperar a resposta dele. Mas ele é cheio de amigo, ele adora futebol e ele é feliz, bem feliz. Porque é possível, né? É muito possível. Muito possível, só que as pessoas não conseguem chegar. E por que elas acham que eu sou uma super heroína, ele é um super-herói? Porque a gente, de uma diversidade, a gente realmente conseguiu, né, transformar isso numa oportunidade, né, e consegue levar uma vida numa boa. Eu vejo tantas pessoas que, né, não passaram pela metade das coisas que a gente passa e estão sempre reclamando. Então, realmente, né, por que a gente vira esses super-humanos? Porque as coisas que as pessoas dão muita importância, a gente dá menos importância. E isso é o grande lance, porque se você coloca uma pessoa, né, com essa história de vida, com essa história de superação dentro de uma sala de aula e dentro de uma empresa, a equipe vai ser outra. Tenho certeza, né? Mas na cabeça das pessoas, elas são tão limitadas, porque, sinceramente, limitados não somos nós, né? São as pessoas que vivem ao redor de nós. E um pouco que a gente está falando das cidades também. É óbvio que morar numa cidade como São Paulo, que é uma cidade enorme, que é uma cidade onde muitas vezes, né, atropelam as pessoas, né? A gente vê que se olha para o lado, às vezes eu estou dirigindo e estou curtindo uma música, pensando em alguma coisa boa, já vem alguém para eu andar. Assim. Você não tem espaço para mais nada. Imagina espaço para pensar no outro, né? Então isso é muito complicado. Então eu vejo que a questão da mobilidade urbana, ela pode potencializar a minha deficiência de certa forma que vai limitar e vai me expor muito mais. O Brasil tem uma questão muito boa, que eu acho que as pessoas são mais abertas, né, do que em outros países, mas assim, os Estados Unidos com relação à acessibilidade é realmente algo, assim, que a palavra maior é respeito. Eu acho que eles respeitam e valorizam de uma forma os seus cidadãos, né, que as pessoas não valorizam aqui. Mas, ao mesmo tempo, a gente é um país, né, que tem muita vontade de mudar, que tem pessoas que realmente lutam por isso, mas que eu acho que ainda esconde e fazem com que... Porque é muito mais fácil falar que eu sou uma super heroína do que
realmente me deixar na mesma régua e promover acessibilidade, tecnologia, para que eu possa realmente ter uma vida como qualquer outra pessoa. Então, para mim, também isso é uma forma de preconceito. Falar que eu sou uma super mulher, né? Enorme. Eu também não gosto quando me rotulam de super mãe. E acho que você tem toda a razão. Nós temos políticas públicas compensatórias. A gente deveria olhar um pouquinho mais para as nossas políticas públicas para dar o direito de qualquer cidadão ir e vir, porque a gente parte do princípio básico que os nossos cidadãos não têm o direito de ir e vir. A gente não tem liberdade para transitar nas nossas cidades, né? E olhar realmente para o próximo. Quando a gente fala de São Paulo, então, que é a maior cidade hoje do Brasil, as pessoas realmente se atropelam e a gente fica mais invisível ainda do que já somos. E fica difícil. Eu gosto bastante de ir para Nova York, né? Uma cidade que eu me identifico, eu gosto de grandes metrópoles e que tenha bastante cultura. E é engraçado que eu estava recentemente lá e eu falei pro meu marido, se eu sair aqui de pijama, ninguém vai olhar. Porque ali aceita qualquer pessoa, na sua essência, na sua individualidade, na sua cultura, para que ela possa assumir ser quem ela quer, né? Quem ela quer. Mas aqui no Brasil parece que a gente só aceita um tipo de pessoa, né? Isso é muito triste, mas ao mesmo tempo me dá garra, porque assim, imagina que eu adquiri uma deficiência há 20 anos atrás. Era muito pior do que é hoje. Muito. Eu tinha que, para continuar um programa, eu tinha que voltar para minha casa porque nos estabelecimentos não tinham banheiros acessíveis. Eu escutei uma vez de um restaurante que eu, enfim, estava com os amigos, bebendo, chopp, e de repente eu queria ir ao banheiro, pedi para ir ao banheiro. Ah, não tem. Mas eu falei, como não tem, amiga, né? Tipo, agora você vai falar isso? Não, a gente não tem porque a gente não senta 100 pessoas. E aí na legislação só precisa ter... Aí eu falei, parabéns, olha... Que pessoa, né, sensibilizada. Agora, para pagar, eu vou pagar, né? Como todo mundo. Então, a gente ainda vive muito nessas questões. Eu faço o que é mandatório e, mesmo assim, se eu puder dar um jeitinho, eu não vou fazer. É verdade. Né? Quantas rampas eu já subi de garagem porque só tinha escadas para entrar numa edificação? E aqui, quando a gente tem algumas... flexibilização ou adaptação, mas também não está pensando na nossa autonomia, né? Colocam a rampa, mas não colocam um sensor na porta. Aí você sobe a rampa, mas você precisa que alguém abra a porta para você. Então a gente não tem. Ou rebaixa a guia de um lado e do outro lado não está rebaixada. Isso é ótimo. A gente vai até a metade do caminho, né? Isso de fato. Mas é engraçado que eu estava dando um treinamento, uma vivência numa empresa, eu e o Jacques. E, enfim, a determinado momento, uma pessoa que estava participando do treinamento virou para ele e falou, ela é mesmo deficiente? Aí a Jacques falou, não, ela é assim, por quê? Ah, não, achei que ela veio preparada para o treinamento. Não, como assim? Eu vou falar sobre deficiência, então eu sento na cadeira de rodas. Eu vou falar sobre esse assunto, me caracterizo do assunto. Não, ela é deficiente mesmo. Ah, tá, não, achei que ela fosse normal. Aí ele falou, não, mas ela é normal, né? Ah, não, ela ficou desconcentrada, não, achei que ela fosse perfeita. Aí ele falou, bom, vamos parar por aqui, porque já tem muito, né, já tá com os conceitos, né, totalmente indo para um outro espaço. Eu acho muito bom as pessoas verbalizarem, porque você vê que se essa pessoa tivesse tido oportunidade lá atrás, ela não teria esse tipo de questões, né, do que realmente, quem é normal, né, que ela pode ser, né, normal do jeito dela, eu sou normal do meu jeito. Mas, ao mesmo tempo, esse diálogo ele é fundamental para a gente quebrar essas resistências, esses paradigmas, né? De que realmente enxergar o outro e respeitar pelo que ele é. E não diferenciar por uma característica que é mais marcante, né? Que não é a única da pessoa. E isso é um exercício. E a gente só muda conversando sobre o assunto. O que é normal, né, Andréia? Fala, essa é uma inquietude minha. A gente define também o que é normal. Também já escutei do João. Ai, mas ele é tão bonito. Eu não achava que ele tivesse alguma deficiência. Eu falei, deficiência está relacionada à feiura também? Como é isso, né? Não, eu achei que todo deficiente babasse. Ele não baba. Eu falo, gente... não sei nem o que eu respondo, né? Que mundo você vive. Você conta do restaurante, já cheguei em restaurante e me ofereceram um cardápio em braille. Eu falava, mas ele não é cego, nem eu. Ou pergunta, né? Isso acontece direto pra mim. Vai tirar o pedido, o que o senhor quer beber? Aí o Jacques fala, uma Coca Zero. E ela? Pergunta pra ela. Ela responde. Ela tá aqui na minha frente, mas não tá enxergando, né? Ela existe, né? Eu tenho uma história interessante pra te contar.
os primeiros 5 anos eu tratei o João no Brasil. E sempre, mãe, o que ele tem? Mãe, me conta a história dele. E a primeira vez que eu levei ele pra fora foi um choque pra mim. Ninguém falava comigo. Todo mundo chegava, todo médico, fisioterapeuta, equipe, chegavam, se abaixavam e começavam a falar com ele em inglês. E eu assim, ele não entende inglês, ele não fala. E os médicos olhavam pra minha cara e falavam, take it easy, tipo, fica aí que a gente não tá falando com você, a gente tá falando com ele. E eu falei, nossa, a gente tem tanto pra aprender. A gente tem muito pra aprender ainda. Essa questão do assistencialismo, né? Exato. Isso me incomoda demais. Mas aí eu comecei a pensar por que as pessoas são tão, né, ficam tão comovidas com esse assunto, né? Tem esse olhar de pena. Porque realmente as pessoas, é mais confortável para as pessoas pensarem assim. É muito mais fácil, né, se sensibilizar, falar de uma forma até mais infantil com a pessoa com deficiência, porque ela se sente mais confortável do que ela realmente encarar uma pessoa que é tão diferente na cabeça dela, que ela de uma forma madura. Né? Então, porque assim, todo mundo, né, acha que, eu quero contratar deficientes, onde eu contrato? Vai na instituição, mas quem falou que a deficiência tá todo mundo institucionalizado? Não tá. Né? Não tá. Você acha que realmente fica todo mundo, então fica pra lá. Isso é tão da Idade Média, né? Tipo, é tão ultrapassado e é tão urgente a gente realmente tornar essas pessoas visíveis e contemplar elas no nosso dia a dia, do que realmente sentir essa compaixão toda, né? E ensinar que, por mais que as pessoas tenham a mesma deficiência, a gente está falando de pessoas e que não são iguais, né? Então, uma pessoa com síndrome de Down não é igual a outra pessoa com síndrome de Down, a Andréia cadeirante não é igual a outra pessoa cadeirante, são pessoas, cada uma com a sua personalidade, cada uma com a sua vontade, cada uma com as suas habilidades. Com certeza, a gente só vai mudar o mundo se a gente mudar a nossa mente, Exato. né? Não vai ser diferente. Não. Onde eu me atualizo? Nas minhas viagens. Eu amo viajar, não perdi isso, né? Aliás, acho que eu fiquei mais ainda maluca por viagens. Se eu não vou para o aeroporto de Guarulhos, eu fico deprimida, de 3 em 3 meses. Eu falo pro meu marido, eu preciso, nem que eu só compre a passagem, faça o trajeto de táxi e volte, né, para minha casa. Porque realmente é onde eu me ressignifico. Eu gosto muito de moda, acho que eu relaxo muito, sabe, com essa questão de gosto de consumo, gosto de visitar museus, gosto muito de sair, de dançar, de realmente ter um hobby, mas também ao mesmo tempo toda essa minha bagagem, essa minha história de superação, ela trouxe realmente uma responsabilidade muito grande. E em um momento da minha vida eu fiquei até com uma crise um pouco de ansiedade, e através da mindfulness foi um trabalho muito incrível que eu fiz, que eu acho que a gente precisa esvaziar nossa mente mesmo. Trabalhar a mente, a gente muito vive num mundo que é corpo, 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 e pouco mente, mente, mente. E essa questão, isso também foi muito bem trabalhada nessas sessões, de que realmente, como as pessoas acham que eu sou uma super mulher mesmo, não conseguem enxergar que eu também tenho as minhas fraquezas, enquanto isso estava me consumindo de uma forma tão grande que meio que me deu um burnout mesmo. E foi aí que eu resolvi que eu ia trabalhar, então me identifiquei muito, adoro fazer yoga, fazer meditação e encontrar meu espaço comigo mesmo, sabe? Eu me atualizo na faculdade, eu sou uma estudiosa desde sempre, então estudar para mim e estar sempre em contato com pesquisa é uma fonte excelente. Eu medito muito todos os dias, não tem como não cuidar do corpo se a gente não cuidar da nossa mente. Isso foi um dos projetos que a gente pensou na educação inclusiva da turma do Giló. A gente ensina mindfulness para as crianças, então legal. Desde pequenininhos eles também precisam ser apresentados para isso. Isso é um dos eixos, né, que a gente desenvolve no trabalho. Mas a Carola, mesmo a grande paixão da Carola é a música. O que me desestressa e me relaxa é a música. Eu aprendi depois de velha, mas eu tenho uma banda, eu canto. Eu toco guitarra e bateria. Ai, que legal. E é isso que me faz feliz. E também curto muito ficar com meus filhos, né?
Como a gente tem a vida muito louca mesmo, né? Essa correria do dia a dia, eu acho que eles têm mais atividades do que eu mesmo. Mas é o momento, eles, né, hoje em dia a educação exige isso. Eu nunca vi, eles são mini executivos. Então, quando a gente viaja, é uma oportunidade de ficar nós 4, a gente é uma família muito unida, que eu acho que meus filhos... Bom, eu já tive meus filhos na cadeira de rodas, né? E eu fiz um comercial com meu filho mais novo, e lá perguntam para ele o que era ter uma mãe com alguma, né, que tinha uma deficiência, como ele enxergava isso. E ele fala que para ele eu sou especial porque eu sou a mãe dele, né? E ele tem todo esse discurso realmente. Aí perguntaram, mas a sua mãe não anda? Ele falou, para mim a minha mãe voa. E ele só tem esse discurso todo porque ele convive e porque realmente na minha casa todo mundo tem suas, né? Todo mundo se respeita na sua individualidade. Lógico que eles veem que a mãe deles precisa de uma ajuda, né? Senão seria muito... É utópico falar que eu não preciso, mas eles também precisam. Então é uma casa que todo mundo se ajuda, isso deve ser na sua também, porque com certeza você precisa de ajuda e o João precisa de outro tipo de ajuda. E é engraçado que perguntam para eles, para o Jacques, que é meu marido, se... vocês têm que ajudar ela toda hora. E eles falam, não, quem ajuda mais é ela. Né? Ela ajuda mais a organizar a casa, as viagens, os programas... Porque cada um respeita e sabe da limitação do próximo. E é isso que faz a gente uma família feliz, que a gente se complementa. O que um não consegue fazer, o outro faz. E assim a gente vai vivendo a nossa história juntos, que é uma história feliz. E eu acho que a gente, né? A gente, eu, você, nossas famílias, somos privilegiados. Porque a gente realmente tem uma questão que poucas têm, que é essa união, que muitas vezes as pessoas hoje em dia são, né, todo mundo, essas relações hoje em dia estão muito descartáveis e a gente não descarta porque a gente valoriza cada um do jeito que a pessoa é e a gente admira por isso. André, você escreveu 3 livros, mas eu queria saber se você recomenda algum livro, se você leu algum ultimamente que você tenha gostado. Bom, um que eu gostei muito foi A Incrível Arte de Ligar o Foda-se. Que é um livro, né? O título é muito bom. Excelente. Mas é um título tão verdadeiro e um conteúdo tão bom que realmente a gente fica preso com tantas questões na vida e que a gente pode ter o nosso espaço e pode falar não para algumas coisas, né? E sim para outras que são importantes para a gente. Então eu gostei bastante desse. E você? Acho que o último que eu li que me tocou é O Amor que Eu Sinto Agora, da Leila Ferreira, que é uma história de superação, relação, mães e filhas, e que me mexeu comigo, vale a pena a leitura. Agora, uma série que eu gostei muito, que está na Netflix, que é o Atypical. Eu tive a oportunidade de palestrar, né, recentemente com uma menina que é autista, e foi tão bacana, assim, de uma forma que para as pessoas realmente entenderem mais, né, sobre essa questão. Essa série é bárbaro para isso, desmistifica, uma série gostosa, uma série que passa amor, que você dá muita risada, eu gostei bastante. É verdade, eu também assisti. E uma na linha, eu gosto de Merli, que fala toda dessa diversidade do universo escolar e das nossas preocupações e como a gente precisa olhar para as diferenças uns dos outros. Pena que acabou, não tem continuação, mas a dica também, é uma série espanhola catalã, muito bacana. Com quem que você queria pegar um táxi? Não é com a Angélica. Nem com o Bradley Cooper, né? Eu queria pegar um táxi com uma pessoa que fosse muito diferente de mim, que tivesse realmente uma visão desafiadora da vida. Tenho muita curiosidade de realmente conhecer pessoas. Acho que eu preciso disso, sabe? De pessoas diferentes. Então, assim, muitas vezes eu me pego conversando com pessoas assim, do nada, eu faço amizade muito fácil. Então, eu pegaria um táxi com uma pessoa que eu não conhecesse e nem que fosse muito famosa. E você? Acho que eu também, dentro desse universo de pessoas diferentes, sempre, né? A gente sempre aprende com diferente. Mas eu acho que eu tenho uma pessoa que hoje eu tenho curiosidade de pegar um táxi com ele, que é o Ricardo Amorim, que tem levantado aí
tópicos sobre diversidade, sobre inclusão interessantes. Andréia, que delícia bater esse papo com você. Também, a gente podia ficar aqui, a gente né? Podia. O dia todo nessa conversa. Eu acho que somos duas mulheres fortes, mulheres que querem viver num mundo melhor, que não dá espaço, né, para falta de oportunidade. E a gente busca isso na nossa vida pessoal e profissional. Eu acho que com a Igual, que é uma consultoria focada na inclusão das pessoas com deficiência, nesses resultados desses anos todos de dedicação, o que nos moveu foi o nosso propósito, que eu acho que esse é o grande segredo também, a gente achar um propósito. E que é muito bacana quando você não enxerga só o seu umbigo, você começa a ver realmente que existem outras pessoas com situações diferentes, mas que pode ter muito... que podem ter suas vontades, que podem ter suas possibilidades. Então, o que eu me vi muito em comum com você foi realmente a vontade de transformar o mundo para um mundo para todos. Acho que quando você encontrou os seus limites, que alguém colocou um limite para você, você fez a mesma coisa que eu fiz. Não tem limite pra gente, não tem limite para ninguém. Quando colocam um limite é exatamente para a gente ir além. E acho que a gente tem feito isso da maneira mais genuína possível. E acho que a gente está no caminho certo. Obrigada, Bless You! Obrigada, Bless You! Eu acho que foi muito bacana vocês trazerem esse tema de diversidade, um tema necessário, um tema urgente, para que realmente possa levar o máximo de informações, desmistificar esses vieses inconscientes que a gente tem de um grupo de pessoas que a gente pouco conhece e pouco se dá a oportunidade de conhecer. Então, espero que vocês tenham gostado e que tenha sido realmente agregador para vocês as nossas colocações.